Aposto que você está tendo dificuldade aí para fazer a regularização do seu AVCB ou do CLCB e não sabe o primeiro passo, que é entender quais equipamentos tem dentro do imóvel. Então hoje eu vou resolver o seu problema. Eu sou Alisson Ramagnoli e esse é o quadro Segurança contra Incêndio. Primeiramente, você vai precisar encontrar na internet e baixar o nosso grande amigo e aliado nas aprovações de regularizações, Decreto Estadual 63.911. O decreto é a ferramenta principal que a gente vai ter para caracterizar o nosso imóvel. Então é ele que vai dizer para a gente qual vai ser a ocupação que tem. Obviamente que é aliado com as informações do nosso cliente. Um segundo passo é a gente entender o que o nosso cliente é, como que ele ocupa o espaço do imóvel em que ele está. Então é muito importante você ter uma reunião preliminar com seu cliente e entender o que ele faz. Muitas vezes a gente pode fazer uma regularização de imóvel, por exemplo, de um galpão, e o galpão nem sempre tem a mesma utilização. Por isso que eu sempre falo e bato na tecla, pode parecer muito óbvio às vezes, mas conversar com o cliente e entender como ele usa o espaço faz total diferença na hora de você aprovar o AVCB. Então entenda como ele utiliza o imóvel e qual é a atividade principal que ele tem com a empresa dele nesse imóvel. Uma dica é você sempre pegar o cartão CNPJ dele, tá? E dar uma olhada lá nas atividades principais que ele tem também, para você se certificar que realmente aquilo está registrado. Se você já está com o decreto em mãos, espero que você tenha pausado o vídeo aqui, tenha procurado na internet, você vai achar essa tabela aqui, que é a tabela de número 1. Essa é a tabela onde a gente vai fazer a classificação da ocupação. Vamos supor que você pegou um restaurante para fazer. Você vai procurar nessa tabela aqui que está nomeado por ocupações e algumas classes que elas variam da letra A à letra M, aonde vai se enquadrar esse restaurante. Se atente sempre que você tem uma coluna, a última do lado direito, que te dá exemplos da ocupação, para você ter certeza que aquela ocupação está classificada como A1, ou A2, ou A3, ou F1, ou F2. Então sempre se certifique se o que você está aprovando realmente está nessa classificação aqui do lado direito também, para você ter certeza que você não vai errar nessa classificação da ocupação, que isso é primordial para a gente saber quais são os equipamentos necessários no imóvel. E por fim, a grande mágica da coisa é você analisar a tabela de número 5. Vou salientar para vocês que não é apenas uma tabela, tá? Vocês precisam entender qual é a característica do imóvel, porque vai ter algumas condicionantes para você escolher a tabela correta e saber quais os equipamentos. Mas tendo o princípio da ocupação já, é preliminar. Depois você vai ter uma variação da metragem quadrada construída e da altura do imóvel. Você pode ver que você tem uma série de tabelas aqui que elas são bem parecidas. O que vai mudar nelas é a classificação do título, que no título vai estar falando qual é a metragem construída, e na própria tabela você tem uma variação nas colunas com a altura do imóvel. De uma maneira bem simples, para vocês entenderem, você vai pegar a tabela, escolher a tabela correta de acordo com a sua ocupação, sendo ela de A1 a M. Feito isso, analisa qual é. Feito isso, você vai classificar a altura do imóvel. Escolhendo a altura, você vai saber qual coluna é e você vai conseguir identificar nessa coluna quais são os equipamentos que você precisa ter na hora de você dimensionar o seu projeto de combate a incêndio. Ou quando for características de PTS, que não precisa de um projeto, você saber quais você precisa fazer a instalação dentro do imóvel. Meu amigo, agora você já aprendeu a escolher a ocupação, você já aprendeu a saber quais equipamentos você precisa ter. O próximo passo agora é você montar o projeto e desenvolver ele e fazer a aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. Nunca se esqueça, sempre procure um profissional técnico para te auxiliar nisso, ou até mesmo ele mesmo desenvolver esse projeto para você, caso você não tenha tantas habilidades ainda. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa aquele joinha pra gente que ajuda bastante o canal, e eu te espero no próximo vídeo.